Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Olha quem veio dar bom dia para vocês. Manda um beijo para todo mundo, Lara. Ela disse que queria participar do culto de Jesus, né? Ela vai ser a cantora do louvor do Senhor Jesus, né, Lara? Você vai cantar os louvores de Jesus? Então fala para todo mundo, sim, eu vou cantar os louvores de Jesus, né? Junto com a Clarice e com o Lutero e com Israel, todo mundo. E com a Dudinha, você vai louvar o Senhor Jesus? Tá bom, manda um beijo para todo mundo. Um abraço bem forte. Como é um abraço? Isso! E diga para todas as crianças que elas devem ser felizes e obedientes aos pais. Diga. Isso. Felizes e obedientes aos pais. Isso. Um abraço, pessoal. Meus amados irmãos, vamos começar a nossa reunião online nesta manhã de domingo abençoada do Senhor. Vamos todos com alegria cantar ao Senhor. Vem, esta é a hora da adoração, e depois nós vamos cantar um popurrí com Estamos Reunidos Aqui. Vamos adorar a Deus e ao único. Mas antes vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado, porque Tu és o nosso Deus amado, poderoso e bendito. Não há outro Deus no céu e na terra como o Senhor. Por isso nos alegramos, Senhor, em Ti, e de o Senhor haver separado um dia dos demais dias para adoração, culto e honra ao Senhor. Ó nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor derrama as Tuas bênçãos sobre a Tua igreja neste dia. Dia em que nós ouvimos a palavra do Senhor, dia em que nós colocamos o nosso coração nos louvores do Senhor, junto com toda a igreja espalhada pela terra. Senhor, por favor, abençoa-nos. Pelo poder do Teu Santo Espírito, ilumina os nossos olhos e nos ajuda a aprender uma grande lição da Tua parte nesta manhã. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos cantar todos juntos? Vem, esta é a hora da adoração. Vem, esta é a hora da adoração. Vem para Ele teu coração.
Meus amados irmãos e irmãs, nós vamos, nesta manhã de domingo, continuar fazendo a exposição do livro de Gênesis, capítulo de número 25. Nós chegamos num momento muito importante da história do livro de Gênesis. Chegamos na metade do livro. O livro tem 50 capítulos e nós já estamos, então, olhando a dobradiça que começou no capítulo de número 23 com a morte da matriarca de Israel, Sara. E continua no capítulo de número 24, quando Abraão, ele já avançado em idade, manda buscar uma esposa para o seu filho. E nós vimos as implicações desse casamento, do matrimônio, para a família da aliança, a família do pacto. E nós vamos chegar, irmãos, então, no capítulo de número 25. E o contexto do capítulo de número 25, o conteúdo que está acontecendo aqui é justamente a preparação que Moisés faz, né, do seu auditório, daqueles que ouviram primeiro e leram primeiro, né, o livro de Gênesis, é justamente a preparação para a morte do patriarca Abraão. Estamos deixando a vida, né, deste homem, a história deste homem, que é muito importante, né, para a história do judaísmo e do cristianismo e também do islamismo. Esse homem, ele é, de alguma maneira, né, honrado nas 3 maiores religiões do mundo. E esse homem, irmãos, ele nos ensinou e nos ensina grandes lições. Ele é o pai da fé. Por que ele é o pai da fé? Porque ele foi o primeiro a ser chamado por Deus para poder trilhar um caminho de fé e para receber as bênçãos do pacto. É dele, irmãos, que descende todas as bênçãos que recaem sobre a família da aliança. E o ápice da bênção do pacto com Abraão é justamente o nascimento, a encarnação, a vinda do Senhor Jesus Cristo, né, através da descendência abraâmica. Né? O Senhor Jesus é filho de Abraão, descende de Abraão. E da mesma maneira, todos aqueles que andam por fé, né, nesta vida, colocando a sua existência nas mãos do Deus Todo-Poderoso, do Deus Yahvé e Elohim, do Deus El Shaddai, esse Deus que se revelou de maneira poderosa a Abraão, crendo no Messias, no filho que viria de Abraão. Todos nós que andamos por fé, nós somos chamados filhos de Abraão também. Nós somos filhos espirituais de Abraão. O apóstolo Paulo vai tratar disso, né, na sua epístola aos Gálatas, e ele vai dizer, né, que os filhos de Abraão não são os filhos da carne, né, não são os judeus simplesmente, mas todos aqueles que, assim como Isaac, que nasceram de maneira sobrenatural, são filhos de Abraão. Os que creem, que nascem da água e do Espírito, que têm a sua vida, né, transformada pelo sangue do Redentor derramado na cruz do Calvário. Então o capítulo de número 25, irmãos amados, é precedido pelo capítulo de número 24. E no capítulo de número 24, nós vimos então a preocupação de Abraão de antes de morrer. Você vai observar isso, né, logo no verso 1 e 2 do capítulo 24, de trazer uma esposa para Isaac da sua parentela. Percebam, não era para Isaac casar com as filhas dos cananeus, com uma cananeia, como fez Esaú mais para frente, trazendo dores, trazendo problemas para a família da aliança, porque casou com mulheres perversas, mais idólatras, mulheres que vieram tirar o coração de Esaú, né, dos caminhos do Senhor. Então perceba que há uma ordenança, né, que os filhos da aliança casem com as pessoas da aliança, da mesma parentela, daqueles que são comprados e lavados pelo sangue de Cristo. Nós fazemos parte de uma família e não podemos ir atrás, né, dos filhos desta terra, dos filhos dos homens, dos filhos da carne,
há uma distinção clara entre a família da aliança e a família dos homens. E nós vamos ver isso ainda mais claro aqui no capítulo de número 25. Moisés, então, tem o objetivo, irmãos amados, de nos mostrar no capítulo de número 25, que Deus, em primeiro lugar, abençoou a descendência natural de Abraão. Segundo, que ele separou os filhos naturais do filho da promessa. Moisés mostra aqui claramente que Abraão, cumprindo a palavra de Deus, faz essa distinção entre seus filhos. E por fim, nós vamos ver aqui no capítulo de número 25, verso 1 a 11, a morte desse patriarca tão querido, né, que nos ensinou lições tão preciosas com a sua vida andando com Deus. E nós vamos perceber então que Ismael e Isaac, eles vão se reunir, vai haver um encontro histórico, né, entre o filho mais velho de Abraão, daqueles que descenderiam os árabes, e o filho, né, da promessa, o filho que nasceu de maneira sobrenatural, Isaac, do qual descenderiam os judeus. Eles vão se reunir então para poder enterrar o seu pai Abraão. Vamos então, irmãos, olhar para o texto, vamos ler o texto, nós vamos explicar o texto e depois nós vamos fazer algumas aplicações práticas que esse texto traz para a nossa vida. Né? Todo texto bíblico tem lições espirituais, Deus não deixa nada na sua palavra sem um fim benéfico próprio para a edificação, exortação da sua igreja. E eu queria então nessa manhã olhar com vocês, né, essas lições preciosas que o livro de Gênesis, capítulo 25, verso 1 a 11, traz para a nossa vida. Vamos ler o texto então para nos inteirar do que está escrito aqui? Diz assim: Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zirrã, Joquissã, Medã, Midian, Gisbaque e Sua. Eu quero que vocês notem, por favor, esses nomes aqui. Verso 3. Joquissã gerou a Sabá e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efe, Enoque, Ábida, Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Foram os dias de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançada em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-lahai-roi. Vamos orar? Senhor, por favor, a palavra do Senhor é santa. Ela é alta demais para nós. E por isso, Senhor, te imploramos que o Senhor nos ajude agora, no poder do Teu Santo Espírito, a ter a nossa mente inclinada, Senhor, para as coisas do alto. Que o Senhor acalme o nosso coração, nos dê aquela paz tão necessária agora para ouvir a Tua palavra, Senhor. Por favor, nos abençoa e nos assiste com o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto aqui ele pode ser dividido da seguinte maneira. Em primeiro lugar, a promessa de Deus abençoa a descendência natural de Abraão. Nós vamos encontrar isso daí no verso de número 1 até o verso de número 4. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui, né, que a providência de Deus separa a herança para a descendência espiritual de Abraão. Nós vamos ver isso claramente no verso de número 5, né, e 6. E do verso 7 até o verso de número 11, nós vamos ver então que a bênção
divina, ela recai sobre a descendência espiritual de Abraão. A bênção, ela passa, ela continua com os filhos de Abraão. E que bênção é essa? Nós vamos ver isso já logo mais. Então, por favor, olhem comigo, todos juntos. Vamos olhar essas divisões que emanam do texto. Elas brotam naturalmente. Você vai acompanhar aí, né, que à medida que a história ela vai caminhando, ela tem pausas, né? Então, dessa maneira, nós conseguimos, então, olhar as divisões do texto. Então, a primeira divisão do texto, irmãos, está aí do verso 1 até o verso de número 4, que é justamente o momento em que Moisés escreve falando sobre a descendência natural de Abraão. E que Deus, irmãos, ele abençoou a descendência natural de Abraão através desses filhos que ele teve com outra mulher. Que mulher foi essa? Perceba aí então que o verso de número 1 diz assim: desposou Abraão outra mulher. Esta chamava-se Quetura. Irmãos, quando foi que Abraão desposou essa mulher? Se você olhar de maneira cronológica, como nós estamos vendo, capítulo 23, Sara morre, capítulo de número 24, né, Abraão manda buscar a esposa para Isaac, no capítulo de número 25, parece nos mostrar que Abraão, então, depois da morte de Sara, que mandou buscar esposa para Isaac, ele desposa outra mulher, ele toma outra mulher. Mas os estudiosos, eles vão dizer que esse capítulo de número 25, ele é anacrônico, ou seja, ele está fora da linha do tempo. Possivelmente Abraão, ele já havia casado, já havia desposado Quetura quando Sara estava viva. Por que isso? Por que os estudiosos chegam a esta conclusão? Porque no capítulo de número 24, nós vamos observar, irmãos, Abraão dizendo da seguinte maneira, capítulo 24, verso 1. Era Abraão já idoso e bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Percebam aqui que Abraão ele já era muito idoso. E se você observar no capítulo, irmãos, de número 18, quando Deus também anuncia, capítulo 18 não, capítulo de número 16 e 17, quando Deus anuncia, né, que Deus vai dar posteridade a Abraão, nós vamos observar aqui que Sara, ela se ri, né, disso, ela se ri porque ela entende que o seu esposo, ele já está em avançada idade, né, a sua carne já estava amortecida, e ela se ri no seu interior porque crê que aquela promessa, né, aquela fala de Deus é como se fosse uma brincadeira, né? E Deus então ele vai falar duro com Sara e vai perguntar para ela: por que você está rindo no seu coração? E ela vai se desculpar e dizer: não, Senhor, eu não estou fazendo isso. Mas percebam, meus amados irmãos, que ela fez isso, a reação de Sara foi essa. E se você ler lá em Hebreus, você vai perceber isso também no capítulo de número 11, que a carne de Abraão já estava amortecida quando ele teve Isaac. Né? E nós vamos perceber aqui no capítulo 24 que isso é reiterado. Então, portanto, Abraão, ele desposa, né, essa mulher chamada Quetura, possivelmente enquanto Sara ainda estava viva. E isso aqui é ainda mais explícito quando Moisés escreve no verso de número 6. Porém, aos filhos das concubinas que tinha. Quais eram as concubinas de Abraão? Qual é a mais famosa delas? Agar. Todos nós estamos lembrados
Ele teve um filho com Agar. E ele vai ter agora também filhos com Quetura, que são descritos aqui. São 6 filhos. E Moisés vai dizer, porém, aos filhos das concubinas, que tinha Quetura e Agar, deu ele presentes e ainda em vida os separou do seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Então percebam, irmãos, que Moisés ele está então chegando, né, no final da história da vida de Abraão, e ele aqui não vai esconder, irmãos, o erro de Abraão de ter mais de uma mulher. Mas percebam que até os erros deste patriarca, Deus usa para abençoar, né, o mundo. Percebam que Deus, ele vai, irmãos, fazer uma promessa a Abraão. E qual é essa promessa? Abra comigo, por favor, para o capítulo de número 17. Olhem comigo o verso de número 5. Diz assim: Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Farti fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Percebam que Deus ele está então cumprindo a sua promessa a Abraão, feita no capítulo de número 17. A promessa de Deus era abençoar a semente de Abraão, e que dela procederia nações e reis. E se você olhar os nomes dos filhos de Abraão, você vai perceber que os nomes desses filhos naturais, os filhos das concubinas, eles vão, irmãos, ser nomes de regiões, de nações, né, que vão surgir ali no Oriente Antigo. Perceba então, ela vai dar à luz, verso de número 2. E quais são esses filhos que se tornarão reis? Verso de número 2 diz assim: ela lhe deu à luz a Zirã, Joxã, Medã, Midian, Gisbaque e Sua. Percebam então, né, que esses 6 filhos de Quetura, eles vão ser nações e reis. O mais famoso aqui de todos eles, né, é Midian. Midian, ele vai ser o patriarca dos midianitas. Os midianitas vão se tornar um grande povo que vai povoar aquela região entre a área em que do norte da Arábia, né, da região da Transjordânia, do Golfo de Ágaba e o Arabá, que é aquela região mais norte, né, da Arábia Saudita. E nós vamos perceber aqui, meus amados irmãos, que este povo de Midian, ele vai se tornar um grande inimigo de Israel mais para frente, né? Vai se tornar um povo numeroso. Nós já vamos ver os midianitas em Gênesis capítulo de número 37, verso 28, quando eles compram José, né, dos seus irmãos, quando ele foi lançado na cova. São os midianitas que compram José, vendem para os amalequitas, e os amalequitas eles levam José para ser vendido no Egito. Isso está em Gênesis capítulo 37, verso 28. Os midianitas também vão aparecer em Números, capítulo de número 22, quando eles vão se reunir junto com os filhos de Moabe, contratando Balaão para poder profetizar contra os filhos de Israel. E nós vamos ver então essa animosidade ferrenha dos midianitas contra o povo judeu, mas de maneira mais específica em Juízes, capítulo de número 6, quando Gideão ele é chamado por Deus para poder dirigir, né, os israelitas em guerra, claro que em menor número, contra uma multidão, né, de midianitas naquele tempo dos juízes. Então, esses povos, irmãos, que descendem de Abraão, eles ganham renome.
eles conquistam uma área grande de terra e eles também vão, via de regra, ter animosidade com o povo, né, de Israel, o povo de Deus. Então eu queria concluir aqui mostrando para vocês, né, que as promessas de Deus, elas se cumprem. Não há nenhuma promessa de Deus feita a Abraão que não teve seu cumprimento. Todas as promessas que Deus faz, possa passar um ano, possa passar uma década, possa passar um século, possa passar um milênio, elas vão se cumprir. E essa promessa, irmãos, né, feita de maneira específica sobre a descendência natural de Abraão, e que dele descenderia nações e reis, foi se cumprida, né, nesses filhos que vocês estão vendo aqui, nesses nomes que é relatado por Moisés, e Moisés está fazendo isso de uma maneira muito clara, né, e descrevendo nome por nome para que o povo de Israel tomasse conhecimento de onde se origina esses povos aos quais eles vão ter que destruir, passar por cima deles para poder herdar a terra prometida. De onde vem? Então percebam que esses povos, eles, assim como os judeus, né, descendem de Isaac, né, as outras nações ali do Oriente Médio, os árabes, que vão ser, né, naquele primeiro momento, um povo que vai lutar contra os seus próprios irmãos, né, eles vieram de Abraão. Eu queria que você notasse isso aqui claramente. Mas eu queria, meus amados irmãos, dar uma palavra aqui. Nós devemos entender que não devemos cultivar nenhuma animosidade em nossa mente com relação aos árabes ou aos muçulmanos. Nós devemos entender que eles também precisam de Cristo. Eles precisam do mesmo Messias, né, que o seu pai Abraão teve fé, né, mas é por causa de que foram uma descendência natural, né, eles não conseguiram absorver pela fé que eles deveriam abraçar e amar, né, a fé do seu pai Abraão. Percebam aqui então que nós não devemos nutrir nenhuma animosidade, né, pelos árabes, muito pelo contrário, nós devemos, com o amor de Cristo, né, tentar conquistá-los pela fé. E eu queria então encerrar, vai dizer aí, né, meus amados irmãos, do verso de número 3 e 4, você vai ver então que esses filhos têm filhos, os filhos de Abraão têm filhos que geram netos para Abraão, e esses aqui, todos esses filhos das concubinas, eles foram separados de Isaac. E aqui então entra a segunda parte, né, da exposição do nosso texto. Eu queria que você percebesse comigo, o verso de número 5 e 6 vai dizer assim: Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Por que Abraão tomou essa atitude de separar o seu filho Isaque dos demais filhos das concubinas? Irmãos, nós podemos aqui traçar algumas hipóteses. Primeira, possivelmente Abraão, ele teve medo que os filhos das concubinas, que eram maior em número, pudesse, né, se levantar contra o único filho de Sara e matá-lo para poder ficar com a herança. Então, um dos medos de Abraão possa ter sido esse, de que houvesse um desastre na família. Então, Abraão, ele separa os filhos das concubinas, né, dá presentes para eles, né, e os separa de Isaque. Um segundo entendimento aqui, irmãos, uma segunda hipótese por que Abraão faz isso, é porque Abraão entendia que havia uma distinção clara
entre o filho da aliança e os filhos da descendência natural da carne. Possivelmente, Abraão entendia que não haveria como viver em conjunto, como viver em família, aqueles que são de nascimento sobrenatural e aqueles que são de nascimento natural. Perceba que isso aqui está acontecendo desde Gênesis capítulo de número 21, quando Deus ele manda Abraão mandar embora o seu filho mais velho. Quem era o filho mais velho de Abraão? Todos nós sabemos, Ismael. Então perceba que Deus ele faz isso com Ismael. Deus permite, se você olhar capítulo de número 1, abra comigo, por favor, você vai perceber que Deus vai falar através de Sara, né? E Deus vai falar também através de revelação a Abraão, e ele vai dizer, verso de número 12, capítulo 21, verso 12. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço, e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Percebam, meus amados, então, que há uma primeira separação, Ismael, filho mais velho de Isaque, que deveria ser o herdeiro, né, de tudo, por ser mais velho, né, quem sabe, mas ele era filho de concubina, então percebam que ele manda embora. E depois ele vai fazer isso, a mesma coisa com os filhos, né, da concubina Quetura. Vai mandar os seus 6 filhos com os netos embora. Ele então entrega presentes, né, e manda eles embora dali, e a herança fica com Isaac. Por quê? Porque há uma distinção entre a descendência verdadeira de Abraão. E qual é a descendência verdadeira de Abraão? Aquela que distintamente Deus gerou. Não é a que ele quis, não é da carne dele, dos desejos da carne, mas do Espírito. Isaac era filho da promessa e era a verdadeira descendência, a verdadeira semente de Abraão. Então, irmãos, por causa desse entendimento teológico e da ação de Deus na vida de Abraão, Abraão então preserva tudo para Isaac. A herança é de Isaac. A herança verdadeira é para os filhos da promessa, para os filhos da carne, da descendência natural. Eles recebem presentes, né? Percebam aqui que esses presentes, irmãos, naqueles dias, poderia se tratar no Antigo Oriente, né, de rebanhos, de ouro, de prata, né? Abraão, ele como um homem e um pai muito bondoso, então ele despediu, né, seus filhos com volumosos presentes, assim como ele mandou, né, também para Rebeca. Né? Percebam que ele era muito rico, então esse homem ele manda, né, seus filhos embora com muitos presentes, e eles vão, né, para poder constituir a sua vida e prosseguir, né, de uma maneira abençoada, né, de uma maneira próspera. Se você ler lá em Isaías, capítulo de número 60, versos 5 e 6, vai mais uma vez falar dos filhos de Abraão, dos filhos de Quetura, e vai dizer que eles traziam ouro e prata nas suas mãos. Então, esses homens, eles se tornaram comerciantes na Arábia Saudita. Eles eram homens que fizeram dos presentes de Abraão prosperar, né? Foram homens bem de vida. Mas a herança, ela permaneceu com Isaac, porque ele era o filho da promessa. Esse é o entendimento aqui. E nós concluímos então, irmãos amados, né, que a linhagem santa, a linhagem espiritual, é ela que herda toda a herança e todas as bênçãos do pacto. Isaac vai herdar tanto fisicamente quanto espiritualmente
né, as bênçãos da herança, né, do pai Abraão. Isso aqui claramente é visto, né? Os filhos da promessa, o filho da promessa é quem herda, né, a herança do pai. Verso 5, Abraão deu tudo o que possuía a Isaque, porém os filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes e ainda devido os separou do seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Em outras palavras, nós podemos ver então aqui claramente que Deus ele abençoa os filhos desta terra com presentes transitórios. Irmãos, né, os presentes desta terra, eles são transitórios. Mas há uma herança que não se acaba, uma herança eterna, aonde traça e nem acaba e nem ladrão rouba. E essas são para os filhos da promessa. É isso que Abraão, irmãos, e o foco de Moisés aqui. Toda herança é para os filhos da promessa. Eu queria que você entendesse isso claramente. Percebam, Deus ele abençoa a nossa vida aqui nessa terra, sim. Ele tem uma herança para nós. Ele nos dá o sustento físico aqui. Mas, irmãos, a herança que Deus tem para nos dar, ela transcende a este mundo. A herança que Deus tem para nos dar em Cristo Jesus é para a eternidade. Começa aqui nessa vida, com o perdão dos nossos pecados, justificação, santificação, glorificação. Ele prepara a nossa vida para estar com Cristo, né, e receber uma herança eterna, né, e sermos co-herdeiros com Cristo das riquezas celestes para todo sempre. Então, percebam que notem, irmãos, isso aqui é de maneira afirmativa, né, que essa herança que Deus entrega nas mãos de Isaque, né, entrega porque ele é filho da promessa. E Deus cuida, né, e dá tudo aquilo que o pai Abraão ele juntou, ele passa para as mãos de Isaque. Ele é o herdeiro, não somente aqui, mas também para a eternidade. E eu queria que você visse isso comigo, né? E nós vamos finalizar agora o texto, né, com a última parte, que é justamente, irmãos, mostrando que a providência de Deus garante a continuação, né, da bênção de Abraão. Olha só comigo, por favor. Foram os dias de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançada em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque. Seu filho, Isaque, habitou junto a Beela-Roi. Notem comigo, então, o falecimento de Abraão. A partir do verso de número 7, nós vamos ter, irmãos, a morte deste homem, o pai da fé, né, o primeiro patriarca do povo judeu, né, Abraão morre. E nós vamos perceber aqui que Moisés registra que esse homem ele morreu aos 175 anos. Com quantos anos Abraão foi chamado para servir a Deus? Todos nós estamos lembrados, Gênesis capítulo de número 12 vai falar sobre isso. Né? Abraão ele tinha 75 anos quando foi chamado. Não era um homem novinho, ele já tinha uma certa idade, 75 anos. Mas percebam, irmãos, que a providência de Deus abençoou esse homem. Ele vai viver 100 anos na terra de Canaã. E isso aqui é uma promessa de Deus para a vida de Abraão. Aqueles que são de Deus, né, são filhos de Deus, aqueles que fazem parte, né, desse início do povo de Deus, eles são abençoados de maneira extraordinária de viver muito. Abram comigo, por favor, para Gênesis, capítulo de número 15. Deus estava cumprindo mais uma promessa dele para Abraão.
Gênesis capítulo de número 15. Deixa eu ver aqui, meus amados irmãos. Versículo de número 15 diz assim: E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Deus, ele promete a Abraão que ele vai morrer bem velhinho. E nós vamos ver então que aos 175 anos, né, além da média que era de 120 anos, né, percebam que em Gênesis capítulo de número 6, Deus ele vai fazer com que o homem viva somente 120 anos, né, ali antes do dilúvio, e nós vamos notar que Abraão ele vai viver, meus amados irmãos, 55 anos a mais dessa média. Deus abençoa Abraão de ver os filhos dos seus filhos. Esse homem, ele morreu bem velhinho, cheio do Espírito Santo. Deus habitou nele, e quando o Espírito Santo habita na vida de um crente, esse crente ele vive muito, ele vive bem, ele é enterrado em ditosa velhice e descansa em paz. Essa foi a promessa de Deus a Abraão. E Abraão viveu 175 anos. O texto continua dizendo: expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Essa expressão, reunido ao seu povo, o que significa reunido ao seu povo? Ele foi levado para a terra da Mesopotâmia, em Ur, onde ele morava? Não. Aqui a expressão foi reunido ao seu povo significa, irmãos, que ele morreu e ele foi reunido àqueles que amam a Deus e que vivem para a eternidade com Deus. Aqui é a doutrina que já estava ali no Antigo Testamento, né? A doutrina, né, da ressurreição dos mortos, é crer na vida após a morte, né? Ele foi reunido com seu povo. Por quê? Porque, irmãos, todos aqueles que vivem para Deus aqui na terra também vivem na eternidade com Ele e não morrem, né? A morte aqui é uma transição para a vida eterna. Por isso o Senhor Jesus Cristo ele vai fazer uma recriminação aos saduceus que não criam em ressurreição e vai dizer: errais, porque vocês não conhecem as Sagradas Escrituras. Porque Deus não é um Deus de mortos, mas um Deus de vivos. Por isso, irmãos amados, né, Abraão ele foi reunido ao seu povo. Quem é o seu povo? Todos aqueles que creem em Deus, creem no Messias, creem na vida eterna. Esqueci de colocar. Esqueci de... Esqueci de colocar o fone para melhorar a captação do áudio, mas vamos prosseguir. E vai dizer aí no verso de número 9 um fato muito interessante. Um fato muito interessante. Vai dizer aí, irmãos, que sepultaram Isaque e Ismael. Os patriarcas do povo judeu com o patriarca dos árabes. Eles vão se reunir e eles vão enterrar Abraão na caverna de Macpela, lá em Efron, no terreno de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro, a Manre. E o campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E o texto vai finalizar dizendo: depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-Lahai-Roi. Percebam que esse sepultamento de Abraão acontece
no mesmo local onde Sara havia sido enterrada. Aquele terreno é comprado, né, pela família de Abraão. Ele vai ser um jazigo, né, familiar. E você vai perceber aqui, irmãos, isso aqui é muito interessante, né? Esses dois filhos se unindo. É a última vez que nós vamos ouvir falar aqui de Ismael se unindo a Abraão, Ismael se unindo a Isaac para enterrar Abraão, seu pai velho. Isso aqui é muito bonito e nos mostra então, né, essa graça divina, né, de filhos se reunirem, mesmo com todas as diferenças, mesmo Ismael, que era o mais velho, não sendo preterido pelo seu pai. Há aqui essa reunião tão bonita, familiar, para enterrar o seu pai, né, velho. E vai dizer que Isaac, depois que Abraão morreu, ele foi habitar junto a Beer-Lahai-Roi. Todos nós sabemos e estamos lembrados, né, que esse foi o local, o poço, aonde Deus apareceu. Beer-Lahai-Roi significa isso, né, o poço onde Deus me vê e ouve. Onde vocês estão lembrados, o anjo do Senhor apareceu a Agar e a Ismael, né, revelando que Deus tinha propósitos para o filho de Agar e que Deus abençoaria. E percebam então que depois desse encontro e de enterrar o pai, né, Isaac ele vai habitar aonde o anjo do Senhor apareceu para Ismael. Então não havia, né, inimizade entre eles, né, eles vão permanecer, né, unidos, felizes como família, como os filhos de Abraão. A paz reinou sobre a família de Abraão, porque a bênção estava sobre Isaac. Perceba aí que o texto vai finalizar dizendo: Deus, depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac. Isaac então vai viver em paz com seus irmãos, ele vai viver em paz com a sua família, né? A paz de Deus, a bênção de Deus era reconhecida na pessoa de Abraão. O que significa, irmãos, Deus abençoou Abraão? É justamente esse o ponto aqui. Abraão morre, né? E a bênção de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus é derramada sobre a vida, né, de Isaac. Se vocês perceberem, notarem isso, irmãos amados, você vai perceber que Abraão era reconhecido como um príncipe de Deus. E no capítulo de número 26, se você ler o capítulo de número 26, você vai perceber que o rei Abimeleque, ele vai fazer aliança com Isaac, reconhecendo que Deus estava também com a vida de Isaac, né? Era a bênção de Deus, né? Deus andava com aquele que ele abençoava, né? E Isaac, ele vai demonstrar isso durante toda a sua vida. Lembram comigo quando no capítulo de número 24, antes de se casar, quando Rebeca estava chegando, todos estão lembrados, né, do verso de número... olhem comigo, por favor, né, o verso de número 62, vai dizer assim: ora, Isaac vinha de caminho de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Sair Isaac a meditar no campo. Essa expressão meditar no campo era justamente, irmãos, para orar, para meditar, para suplicar. E esse homem, ele é então um homem piedoso, um homem que anda com Deus, um homem que no final das tardes, pela viração da tarde, ele saía para se encontrar com Deus, orar e meditar. Então esse homem tinha a bênção de Deus sobre a sua vida. E o texto termina assim. É uma explicação muito simples, né? Esse homem então estava habitando ali, né, no Neguebe. Deus então, depois da morte do seu pai, abençoa, né, consola com seu espírito, visita Isaac, abençoa, né, Isaac, né, de continuar com a bênção divina,
E essa bênção, irmãos, ela vai então prosseguir com os filhos de Isaac, com a sua descendência, né, o que vai gerar o rei Davi, e do rei Davi então vai ser gerado o Messias, o Senhor Jesus Cristo, descende, né, da linhagem de Davi, que descende da linhagem de Isaac e de Abraão. Então, essa família é abençoada, a descendência de Abraão é abençoada. Agora, essa bênção vai passar para Isaac, logo futuramente vai passar para o seu filho Jacó, e depois para as 12 tribos de Israel. Deus então vai continuar abençoando os filhos da promessa, o filho do pacto, né? Então, Deus passa essa tocha para a mão de Isaac. Eu quero que você, né, perceba isso claramente comigo, né? Isaac agora vai ser o detentor, né, das bênçãos do pacto. Ele é filho do pacto, filho de Abraão, e todas as bênçãos de Abraão vai cair agora, recair como herança, né, sobre a pessoa de Isaac, que nós vamos agora passar a estudar a sua vida, a história da sua família, e nós vamos, irmãos, aprender lições preciosíssimas com esse próximo patriarca. Eu quero finalizar aqui nesta manhã trazendo algumas aplicações desse texto de maneira prática para a nossa vida. O que é que Gênesis, capítulo de número 25, verso 1 a 11, tem a nos ensinar? Em primeiro lugar, esse texto tem a nos ensinar que a poligamia não é o ideal divino. A Bíblia não esconde os erros dos patriarcas. Irmãos, a teologia do matrimônio é a monogamia. Deus, ele fez somente uma esposa e não várias esposas para Adão. É propósito divino desde a criação que o homem tenha uma só esposa e a ela dedique o seu amor e a ela dedique a sua honra, a sua santificação e tenha um casamento consagrado. A ética matrimonial do Antigo Oriente, a poligamia, é um erro. E nós vamos perceber, irmãos, que por causa deste erro, Abraão vai legar à sua posteridade dificuldades, inimizade, irmão se levantando contra irmão. E isso aplicado para a nossa vida hoje, irmãos, é fato. Eu não conheço, me provem, de maneira de maneira lógica, pela experiência, me provem, né, uma família que deu certo com um homem que teve várias mulheres e vários filhos. Meus amados irmãos, não dá certo. As famílias se destroem, as famílias levam marcas, os filhos, né, são impactados de maneira negativa na sua psique, nas suas emoções. As mulheres, elas ficam inconformadas, são maltratadas. A poligamia, irmãos, não é o ideal divino. E nós vamos perceber aqui que o Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele só tem uma noiva. O noivo só tem uma noiva, a igreja. E essa deve ser a nossa ética matrimonial. Assim como o Senhor Jesus Cristo deu a vida pela igreja, nós também devemos dar a vida pelas nossas esposas. Abra comigo, por favor, para Efésios, capítulo de número 5, por favor. Vamos ler todos juntos, Efésios, capítulo de número 5. Vamos ler todos juntos, verso de número 25. Diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Percebam que o matrimônio monogâmico é o ideal divino, e é por meio dele que você santifica e que você também traz melhorias, benefícios para sua esposa. Ela não vai ter rugas, né, de tanto chorar ou de se estressar por causa de uma vida dura, de um homem que não a ama, que não cuida dela, que não preserva o seu casamento.
né, e também não cuida dos seus filhos, porque tem mulheres fora, né, vive uma vida promíscua, adúltera, né, e traz todo tipo de problema para sua família. Então, irmãos, a ética matrimonial bíblica, ela é a monogamia. E esse é o ideal para haver paz e para haver tranquilidade no seio da igreja, né? Então, esse é o ideal. Segunda lição que nós aprendemos deste texto, de maneira muito prática, é que a união das descendências de Abraão não é o ideal divino. Eu queria que você notasse, irmãos, que Deus, por esse texto, ele faz uma distinção clara entre a descendência natural de Abraão e a descendência espiritual. Há uma distinção. Há uma conduta, há traços espirituais, né? Há uma fé que marca a distinção entre aqueles que andam na luz e andam nas trevas. Irmãos amados, o apóstolo Paulo, ele vai falar isso claramente. Em 1 Coríntios, capítulo de número 6, que comunhão há entre as luzes e as trevas? Entre os filhos naturais desta terra e os filhos espirituais. Não há nenhuma. Eu queria que você percebesse que há um discurso de muitas igrejas, um discurso até teológico, usando a Bíblia, né, usando referências bíblicas, como a do apóstolo Paulo, que diz que nós devemos nos fazer fracos para com os fracos. E eles então, usando, né, esses textos, eles dizem que nós devemos nos igualar aos mundanos, aos ímpios, aos pagãos, para poder resgatar eles da carne, do mundo e do diabo. E aí então se usa esse argumento de união a qualquer custo, né, para poder salvar as pessoas. E aí os crentes então, eles começam a usar linguagem mundana, vestimentas mundanas, participar de festas mundanas, fazer carnaval gospel, né, para poder trazer dos blocos carnavalescos da carne para os blocos evangélicos, né, as pessoas cada vez mais se tornando a aparência do mundo. Irmãos, isso é um engano. Não há nenhuma organização mundial, nem a ONU, possa os homens fazerem organizações mundiais para unir as descendências naturais e espirituais, que isso não vai acontecer nunca na vida e neste mundo. Meus amados irmãos, olhem comigo, por favor, Efésios, capítulo de número 5, verso de número 18. Olha o que é que a palavra de Deus diz. Efésios 5, 18. Vamos ler, por favor? Há realmente união entre a descendência natural e espiritual? Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, irmãos amados. Por favor. Versículo de número 8, diz assim. Eu vou ler, irmãos, desde o verso de número 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E verso de número 11 ele conclui: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto só referir é vergonha.
Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Percebam, irmãos, a orientação apostólica vai dizer que nós não devemos, de maneira alguma, ser cúmplices nas obras das trevas, nas obras da carne. Percebam que essa argumentação de uma união entre as pessoas, ela é uma argumentação falha, meus amados irmãos. Há uma distinção entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Há uma distinção e nós temos que manter essa distinção. A nossa conduta é diferente, a nossa maneira de falar é diferente, a nossa maneira de ver o mundo é diferente, os termos de relacionamento com as pessoas são diferentes. Nós, irmãos, usamos termos de santidade, de justiça, de uma vida reta, né? Esses são princípios que os mundanos eles não têm na sua vida e não há como ser luz e impactar este mundo vivendo uma vida igual aos mundanos. Nos igualar a eles é nos tornar, irmãos, um sal insípido, sem sabor, para que nada presta. Nós devemos manter as distinções claras. Eu queria que você notasse isso claramente. Esse texto de Abraão, separando os filhos da sua descendência natural da sobrenatural, ela nos mostra claramente, esse quadro de uma distinção entre povos, de uma distinção entre éticas, de uma distinção de conduta e comportamento entre dois povos, que têm duas maneiras de ver o mundo, duas maneiras de se comportar, de andar e de conviver. Por isso, Isaac não viveu entre eles, foi separado. E nós também, irmãos, devemos nos separar dos ímpios. Não podemos, irmãos, de maneira alguma, viver entre eles. O Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer isso. Olha, vós sois do mundo, vocês vivem no mundo, mas vocês não são do mundo. Então a nossa vida é transformada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, numa ética completamente diferente da mundana, conhecendo o Evangelho, nós devemos nos comportar, falar, viver e impactar a vida daqueles que estão nas trevas, precisando da graça divina, com a nossa vida santificada, santa, consagrada a Deus. Então, se você cheira ao mundo, se você pensa igual ao mundo, e se você acha que o argumento é que nós devemos nos igualar ao mundo, você está indo então contra as Sagradas Escrituras, contra uma vida que Deus requer, que é de separação, que é de santificação dos filhos sobrenaturais, dos filhos espirituais, daqueles que são naturais. Nós não podemos conviver, não há como você que é crente, conviver, respirar o mesmo ambiente, você está sentado na mesma roda, e conviver com os ímpios e se agradar da vida dos ímpios sem reprovar, sem exortar para que eles vivam uma vida santa, consagrada a Deus, uma vida ilibada. Se você se junta, se você cheira igual aos filhos das trevas, aos filhos da carne, do mundo, então tem alguma coisa errada com o seu coração, com a sua vida. Você precisa amadurecer na fé. Você precisa entender que você precisa de mais santificação para a sua vida. Que você precisa ser sal e ser luz deste mundo. É assim que o Senhor Jesus Cristo ele nos chama para ser. Então nós não podemos jamais admitir em nossa vida a mesma conduta, o mesmo comportamento, as mesmas palavras, a mesma maneira de ver família, ver casamento, ver igreja, ver vida pessoal como os ímpios. Nós temos uma conduta completamente diferente pela Bíblia. A nossa ética emana da Bíblia, vem da Bíblia e nos distingue. É por isso que nós devemos ser admirados pelos ímpios, a tal ponto de impactar eles, como diz o apóstolo Paulo. É assim que vocês vão ser bênção para este mundo. Essa é a segunda lição. A terceira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, então a primeira é: a poligamia não é o ideal divino.
A união das descendências não é o ideal divino. Terceiro lugar, eu queria dizer para vocês, né, pais que morrem na fé deixam herança para os seus filhos, e esse é o ideal divino. Notem aqui, irmãos, que Abraão, ele viveu pela fé, né? E ele passou essa fé para os seus filhos, né? Isaac, ele andou na mesma pegada de fé do seu pai. E ele é colocado no rol, né, dos patriarcas, dos heróis da fé. Isaac está lá, né, porque ele viveu essa fé legada pelo seu pai. Percebam, irmãos, que nós devemos viver e morrer, né, apontando uma vida de fé para os nossos filhos, a fé no pacto com Deus. E que Deus abençoará os nossos filhos, né, através da nossa fé e da nossa conduta. Você vai impactar a vida do seu filho. Percebam que o tipo de crente que você é o tipo de bênção que você vai deixar para os seus filhos depois que você morrer. Se você é um pai santo, consagrado, né, seus filhos vão se lembrar sempre de você assim e vão sempre usar o seu padrão. Depois que você morrer, eles vão dizer: o meu pai, ele viveu uma vida assim e eu quero viver assim e me comportar assim. Por que eu estou falando isso, irmãos? Percebam que com o passar do tempo, né, e na segunda e na terceira geração, via de regra, né, a fé esfria. Os netos, eles perdem a fé. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Onde é que está isso? Se você lê Juízes, você vai ler o livro de Juízes e você vai perceber isso. A terceira geração, né, que saiu do Egito, ela já não conhecia mais a Deus. E vai dizer, irmãos amados, que Deus abandonou, né, o povo de Israel na mão dos seus inimigos, porque eles abandonaram a Deus, né, eles esqueceram de Deus. Então isso aqui é muito importante. Nós temos que sempre legar aos nossos filhos essa fé para passar para o próximo filho, para que eles sejam abençoados por Deus. Olhem comigo, por favor. Vamos ler aqui. Eu quero ler com vocês para que vocês percebam isso. Né? Vendo que veio uma geração que era a terceira geração e que essa geração ela havia esquecido de Deus. Deixa eu ver aqui o texto. Capítulo de número 2, Juízes 2, verso 10, diz assim: Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, depois que Josué morreu, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Então percebam, notem comigo, certamente, se você não viver na fé e morrer na fé, deixando herança na fé para os seus filhos, a sua segunda ou terceira geração, ela pode esquecer de Deus. Por isso, irmãos, nós temos que viver uma vida com Deus de maneira consagrada para abençoar os filhos de nossos filhos e pedir ao Senhor que visite até a terceira e quarta e 1000 gerações, né, se nós amarmos a Deus, porque Deus visita, né, a terceira e a quarta geração daqueles que vivem e morrem na fé. Por isso, né, Isaac foi abençoado. Eu quero finalizar aqui, então, por fim, não me estendendo, eu já vou concluir com a quarta lição que esse texto nos dá. Ter um coração perdoador é o ideal divino. Ter um coração perdoador é o ideal divino. Eu vou repetir as lições. A poligamia não é o ideal divino. A união das descendências não é o ideal divino.
Pais que morrem na fé e deixam a herança na fé para os seus filhos é o ideal divino. E por fim, ter um coração perdoador é o ideal divino. Por que eu estou falando isso? O texto termina mostrando que Ismael e Isaque se uniram para enterrar o seu pai velho. Isso aqui é surpreendente, irmãos. Quem é Ismael? Ismael é o filho mais velho de Abraão, que foi expulso de casa pelo seu pai. Abraão mandou embora Ismael de casa, possivelmente pelos 13, 14, 15 anos. Era um jovenzinho. Esse menino, ele poderia, adolescente, poderia nutrir e deve ter nutrido por algum tempo raízes de amargura, de ódio contra o pai. A mãe, uma escrava, mandada embora com seu filho, com a mão na frente e outra atrás. Esse homem poderia ter na sua psique o ideal de um pai ruim, mau, e ele era a última pessoa para estar aqui no velório do seu pai. Ismael não deveria estar lá, falando de uma maneira carnal, de uma maneira natural. Esse homem era para, ao invés de jogar flores no túmulo do seu pai, era para jogar pedras. Foi um pai ruim, um pai que o expulsou de casa, que mandou embora sua mãe, que quase tiram a vida deles por esse fator. Mas percebam, meus amados irmãos, que Ismael está ali junto com Isaque para enterrar o seu pai. Isso mostra, meus amados irmãos, que se um jumento selvagem, como é chamado Ismael, um jumento selvagem, Gênesis capítulo 16, nós vamos ver isso. Se Deus foi capaz de trabalhar com a sua graça no coração de um jumento selvagem, imagine, meus amados irmãos, em nosso coração. Há muitos crentes que têm um coração rancoroso, que são melindrosos, tudo se chateiam, tudo se aborrecem, e por muitos e muitos anos alimentam no seu coração uma raiz de amargura, lembrando com tristeza e mágoa da sua experiência com a sua família. Percebam que Ismael, o jumento selvagem, vai nos ensinar que a graça de Deus pode visitar o nosso coração e arrancar a raiz de amargura de dentro do nosso coração, nos levando a ter um coração perdoador e fazendo diferente daquilo que o mundo espera. Que nós sejamos vingativos, viver por uma vida de ódio, pagar o mal com o mal, é o que o mundo espera de nós. Mas, meus amados irmãos, vamos orar e pedir a graça de Deus para pagar o mal com o bem. O Senhor Jesus nos ensina que essa é a ética da vida do cidadão dos céus. Tenha no seu coração a força e peça ao Senhor a graça para ter força para sempre perdoar e passar por cima dos seus direitos, e passar por cima dos ídolos do seu coração, e passar por cima dos seus desejos. Mesmo que você seja machucado, magoado nesta vida, seja como o Senhor Jesus Cristo, faça como Ele na cruz do Calvário. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Porque as pessoas carnais, elas não sabem o que fazem. As pessoas, irmãos, na igreja, muitas vezes nos magoam, mas elas não sabem o que estão fazendo. Porque não têm maturidade, porque não têm conhecimento bíblico. E às vezes porque não nos conhece. Não conhece que isso magoa a nossa vida. E que pode trazer uma raiz de amargura que nós vamos levar por toda a vida. Então, se você não perdoa, quem está trancafiado é você. Aquele que não perdoa é que está preso ao tempo, preso ao passado, preso às circunstâncias mais que viveu. Se você perdoa, você se liberta, você vai para frente, você vive em paz, você dorme em paz. E é isso que
o texto, de maneira muito prática, nos mostra. Então, quando você for para o enterro dos seus parentes, que você não vá levando uma pedra, né, apontando o dedo e dizendo, esse foi um mau parente, mas que você vá, né, com rosas, mostrando a pacificação do seu coração, querendo sempre mostrar um coração perdoador. Né? E que essa seja a nossa oração, meus amados irmãos. Se um jumento selvagem pôde ter um coração cheio de graça e perdoar e conviver com seu irmão mais novo, Isaac, que herdou tudo, ele era o mais velho, ele era para ser, né, aquele que de alguma maneira o receptor de todas as bênçãos, não foi ele. Mas ele não trouxe isso como mágoa no seu coração. Da mesma forma nós possamos orar e pedir, Senhor, me ajuda, né, a sempre ter um coração pacificador, conciliador, tira a confrontação, Senhor, tira o espírito de destruição da minha vida, tira, né, esse espírito de não perdoar e de ficar trancafiado às circunstâncias, me ajuda a ser uma pessoa que tenha paz. E por fim, eu queria falar então para você, né, viva a vida feliz, em paz, tenha um coração sempre terno para com as outras pessoas. E no final de tudo, no enterro da sua família, dos seus familiares, que você então faça a diferença. Abrace, beije, né, e mostre o seu amor por aquele ente querido, né, que vai ser enterrado. Assim como fez Isaac e Ismael, se uniram, enterraram seu pai de uma maneira respeitosa. Então você também, né, no funeral, é um momento de paz, de união familiar. E vamos enterrar os nossos mortos, irmãos, com muita alegria. Né? Enterre o seu pai, né, como fez aqui Isaac e Ismael, né, de uma maneira pacificadora, sempre unindo a família. Né? Mesmo que o pai tenha muitos bens e que isso possa trazer dificuldades e problemas para os filhos que ficam, que você, como crente, seja o apaziguador, né? Venha trazer paz para enterrar o pai e trazer paz para todos os irmãos. Essas são as lições práticas que nós aprendemos aqui desse texto. Que Deus nos abençoe, cuide de nossa vida, cuide de nossa família, nos ajude a ver Deus multiplicando a nossa família, como multiplicou, né, a família de Abraão. Possamos ver o Senhor trazendo uma descendência espiritual depois de nós. Que esse texto também nos ensine a nos enquadrar numa vida distinta, santa, separada do mundo, mas não separada a tal ponto de que a nossa vida não traga impacto para a geração que nós vivemos, e que o Senhor também nos ajude, meus amados irmãos, a ver a bênção do Senhor, né, sendo passada de pai para filho, na descendência do pacto e nas nossas famílias da igreja. Que Deus nos abençoe, cuide de nós, hoje e sempre. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã, pela reflexão que o Senhor nos ajuda a ter com a Tua santa palavra. Que alegria, que satisfação, guarda ela em nosso coração. E nos ajuda agora, Senhor Deus, a descansar no Senhor, de que o Senhor, ó Deus do céu, está trabalhando pelo Teu Espírito Santo em nosso coração, nos fazendo crer que o Senhor vai multiplicar e abençoar, Senhor Deus, com filhos e uma descendência espiritual, Senhor, o Teu povo e a Tua igreja, né, que serão chamados também filhos de Abraão. Que o Senhor, ó Deus, nos ajudará a ter uma vida distinta e nos ajudará a ver a bênção do Senhor sobre a nossa vida, e quando o mundo nos olhar, ver que nós somos filhos de Jesus, servos de Jesus, e amamos o Senhor sobre todas as coisas, e abençoamos, Senhor Deus, todas as famílias da terra através da nossa vida e do nosso testemunho em Cristo. Fica conosco, abençoa o Teu povo, Senhor, abençoa, por favor, a Tua igreja, ó Deus, espalhada, Senhor Deus, pela face da terra, e também a igreja do Una, as famílias nas suas casas e nos seus lares. Dá-nos um bom almoço em família, e abençoa-nos logo mais, Senhor, de ouvir a Tua palavra à noite, se o Senhor assim nos permitir, trazendo, Senhor Deus,
mais uma vez a nossa mente às coisas do alto. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Às 19 horas, espero novamente encontrar com você aqui no canal de nossa igreja, para juntos adorarmos ao Senhor, cantarmos louvores e ouvirmos a sua palavra. Deus abençoe a todos. Bom almoço em família.